Boa noite a todos, pessoal, graça e paz. Bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, né? Estamos aqui para iniciar, então, mais um estudo hoje com um convidado especial aí, nosso, que vai estar fazendo, então, a exposição, nas duas próximas aulas, vai estar fazendo a exposição dos capítulos 11 e 12 do Evangelho de Mateus. A gente está nessa sequência de estudos do Evangelho de Mateus, está sendo muito proveitoso, muito bom, muito edificante, e hoje vamos dar continuidade. Na aula passada, nós terminamos, né, de fazer a exposição dos capítulos 9 e fizemos o 10, e hoje nós vamos fazer, então, a análise do capítulo 11, tá? Então, desde já, eu vou pedir, vamos iniciar com a oração, e depois eu vou fazer uma breve introdução do que a gente vai ser tratado hoje, do que a gente tratou na semana passada, para a gente passar a palavra, então, para o nosso convidado de hoje, ok? Vamos orar. Deus soberano, Criador dos céus e da terra, em Tua presença nós se encontramos, pedindo primeiramente o perdão de nossos pecados, de nossas faltas, Deus, de nossas transgressões. Reconhecemos a nossa pequenez diante de Ti, a nossa total dependência, Senhor, do Teu Espírito Santo, Teu perdão e Tua misericórdia. Pai, nos ajuda a permanecermos em Teu caminho, a sermos melhores cristãos, e abençoa nesse momento, Senhor, os investigadores da Bíblia, que mais uma vez se reúnem para fazer menção e uso do Teu nome. Nos auxilia na compreensão de Tuas Escrituras, para que possamos, Senhor, Te conhecer de um modo mais profundo. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, mais uma vez, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Para quem nos acompanha pelo YouTube, não esquece desde já curtir esse vídeo, seguir se inscrever no nosso canal, também dar uma conferida nos nossos links, porque a gente tem canal também no Instagram, no Telegram, onde você pode estar recebendo o link para participar das nossas aulas ao vivo semanalmente, ok? Então, graça e paz, mais uma vez, para quem já está chegando. E, galera, vamos lá, recapitulando. Semana passada, no nosso último encontro, nós estudamos um dos principais capítulos do Evangelho de Mateus. Depois de falar sobre alguns sinais e maravilhas que Mateus ele relata que Jesus fez no capítulo 9, no capítulo 10, Mateus ele falou sobre o discurso de Jesus aos seus discípulos, preparando eles para o discipulado, preparando eles para o que eles iriam encontrar. Jesus comissionou os seus 12 para, de 2 em 2, saírem em missões pelas 10 tribos perdidas de Israel, ok? Então, nós lemos esse discurso de Jesus, que é um discurso muito forte, um discurso que nos prepara para o discipulado, não só preparou aqueles discípulos naquele tempo, mas também serve para nós no nosso tempo de hoje, né? Falamos de coisas muito fortes, todo o capítulo 10 tem palavras muito fortes de Jesus, palavras que são reais, palavras que podem ser atestadas por todo verdadeiro cristão. Pois bem, nós finalizamos a aula passada no versículo 1 do capítulo 11. Se vocês repararem bem, o capítulo 11, versículo 1, começa assim, ó. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. Então, Jesus, ele se dispersa, né, se despede dos seus 12, comissiona eles para essa missão, e então vai para as cidades da região da Galileia para continuar pregando, ensinando e falando sobre o reino, enquanto os 12 discípulos estão espalhados pelas regiões das 10 tribos de Israel, anunciando o reino de Deus e a verdade do Evangelho. Então, o que a gente vai ver hoje, no capítulo 11 de Mateus, é uma parte solitária do ministério de Jesus. Jesus não está na companhia dos seus 12 discípulos, os seus discípulos estão afastados. O que a gente vai ver agora são ocasiões e debates e discussões que ele teve contra pessoas, contra discípulos de outros profetas. Então, a gente vai ver no capítulo de hoje a continuidade dessa história, lembrando sempre que a gente está estudando uma narrativa, a narrativa de Mateus dos fatos. Então, sempre fazendo análise do discurso de Mateus, a intenção de Mateus em falar tudo aquilo que ele está querendo falar, né? Então, sempre pensando na mente do escritor do Evangelho. E para a aula de hoje, como vocês bem sabem, convidei um amigo distante aí, né? O Hélio Batista. O Hélio, a gente se conheceu ano passado, em época de pandemia, com as lives no Instagram. Eu acho que ano passado a gente fez umas 80 lives juntos. Só do Sermão do Monte, que eu falei para vocês, né?
sobre a pregação do Sermão do Monte, né? Por que que nós não fazemos, Hélio? Eu falei para eles, né, no início, nós não estudamos aqui, apesar de estarmos estudando o Evangelho de Mateus, não estudamos as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Porque quem quiser aprender o Sermão do Monte, os investigadores da Bíblia, vai ter que procurar no Instagram nossas 12 lives, eu acho, sobre o Sermão do Monte, esmiuçado, versículo por versículo, palavra por palavra, que a gente passou, acho que uns 3 ou 4 meses falando só sobre o Sermão do Monte, todo sábado, né? Fazendo aquela sequência maravilhosa de lives. Então, o Hélio, ele é membro da Igreja Presbiteriana, né, de Feira de Santana, não é isso? Ele vai se apresentar para vocês, vai falar um pouco sobre ele, o ministério dele, o que ele faz. E eu já adianto para vocês que o cara é um herege de primeira. Então, pode preparar a fogueira, pode preparar a estaca, porque no final da aula a gente vai ter fogo, a gente vai queimar a gente aqui. Então, Hélio, seja muito bem-vindo aos investigadores da Bíblia. Todos, exceto o Hélio, por favor, microfones desligados. Vou permitir o Hélio agora ligar o microfone dele, tá? A gente tem que ser assim, Hélio, porque tem uma galera aqui que se deixar o microfone ligado a aula toda, entendeu? Aí tem que ser mais... Tem que ser vigilante com esse povo. Então, Hélio, seja muito bem-vindo aos investigadores. Amém. Primeira de muitas aulas que você vai estar participando com a gente aqui. A palavra é sua. Eu hoje estou como aluno. Ok? É com o Hélio. Gente, podem mandar ver em cima dele, viu? Pode perguntar, pode confrontar. Viu, Fernanda, Herbert, Luciano, pessoal aqui, ó. Pode mandar ver. Sejam investigadores. Amém. E você ainda queria que eu fizesse o 11 e o 12 hoje, né? Misericórdia. Mas eu falei para tu que eu achava que não ia dar tempo, não, mas fica melhor, fica com o quero mais. O 11, né? Eu comecei a estudar o 11, e o 11 contém pelo menos uns 3 versículos que são dificílimos de entender, né? Você, como sempre deixa o capítulo pior para mim, né? É assim regra. mesmo. É de regra. É regra. Ah, tá certo. Vai ter volta. Rogério. Sim. Sabe... O 11 é Lucas. Pronto, vamos lá. Só fazendo uma pequena correção aí que o falou, eu não sou de... Na Bahia é perto, mas eu sou de Ilhéus, não sou de Feira de Santana, né? Atualmente congregamos na presbiteriana, mas igreja pentecostal. E tô aqui nós estamos aqui na página do Identidade Cristã, né? Vai fazer um ano, na verdade, agora em abril. Conhecemos o Rogério aí através de uma parceria e fizemos algumas lives juntas, né? Já participei aqui de um vídeo para os investigadores, acho que foi Marcos 13, eu acho, 12, alguma coisa assim. Exatamente. A nossa exposição de Marcos 13, que está disponível também aqui no YouTube, na playlist sobre o Evangelho de Marcos. Exatamente, né? Como eu falei, né? O pior capítulo de Marcos ele separou para mim, e agora, de novo, de Mateus. Né? Ele gosta de me botar na... Mas tudo bem. Como o capítulo de número 11, eu vou pedir que todo mundo pegue a Bíblia. O capítulo de número 11, ele contém 30 versículos, certo? Eu vou dividir em algumas partes, certo? Eu vou usar a separação que a Bíblia que eu utilizo, ela faz. A Bíblia que eu vou utilizar hoje é a Thompson, certo? Tem outras aqui, mas eu gostei mais dessa tradução de alguns versículos, certo? Quem tiver uma tradução diferente, a depender do versículo que a gente for analisar, isso vai facilitar a compreensão do texto, certo? Mas logo de início ele tem alguns versículos que são de fácil compreensão. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, certo? E logo em seguida a gente vai trabalhando versículo por versículo, tá? Eu gosto de expor dessa forma. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí a gente para, você faz a pergunta e deixando claro outra coisa, né? Como a gente está aqui em uma modalidade de aula, eu gosto muito de perguntar, certo? Então,
eu vou perguntar e vou deixar aberto para vocês responderem. Quem não quiser responder, eu posso direcionar a pergunta para alguém, né? Como aparece o nome de todo mundo aqui, para mim fica fácil, né? Aí, quem não responder aí, depois, Rogério, bota disciplina, não tem nada não. Mas vamos lá. Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 19, tá? Vamos fazer primeiro uma leitura mais extensa, do versículo 1 até o versículo 19. A minha versão diz assim: Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: à tua frente envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitar, ele é Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A que posso comparar essa geração? É semelhante à criança que se assenta nas praças e grita aos seus companheiros: Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas ações que acompanham. Esses desafios que, vamos colocar assim, são de difícil compreensão, se a gente levar em consideração a forma que ele é traduzido, a depender da versão que você utiliza. Mas a gente vai chegar lá nesses versículos. Mas logo no início, o Rogério falou aí que vocês pararam no versículo de número 1 do capítulo de número 11, tá? O capítulo de número 11, tá, como boa parte do Evangelho de Mateus, ele tenta trazer uma ordem cronológica dos fatos que estão acontecendo, certo? Deixando claro que no Evangelho e aqui eu já deixo para vocês 2 indicações, tá? Primeiro, eu esqueci de trazer, ficou lá no quarto, mas a Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal. É uma Bíblia de capa dura, ela é colorida, ela foi uma publicação, se não me falha a memória, da CPAD, tem uns 3 anos mais ou menos, e ela narra toda a Bíblia em ordem cronológica, tá? E existem outras Bíblias em ordem cronológica, e essa foi uma das melhores que eu encontrei até o momento. E o segundo livro, que também trabalha a questão do Evangelho, da vida, né, de Jesus de forma cronológica, é esse livro aqui, ó. Não sei se o Rogério conhece, tá? É da editora 371, de Rafael Pureza. Jesus entre a história e a fé. A vida de Jesus no contexto histórico, geográfico e arqueológico. Esse cara, ele é um arqueólogo, tá? E aí ele vai trazer tanto um contexto histórico e geográfico, e ele vai trazer comprovações arqueológicas a respeito de quando Jesus viveu aqui, certo? Ele traz muitos artefatos, tá? Ele traz muitas ilustrações, tá? Deixa eu chegar mais perto, dos lugares
onde Jesus viveu, e ele traz tudo isso em uma ordem cronológica. Então, é um material que eu recomendo. Fala, meu jovem. Eu vou pedir para você, depois, coloca o nome lá no grupo do livro, por favor. Coloco sim, eu passo para o Rogério manda lá para vocês. Valeu. Então, assim, é um material que ele vai tentar trazer essa abordagem de forma cronológica, relacionando todos os 4 evangelhos, não apenas os sinóticos, certo? Mas ele trabalha com os 4 evangelhos. E dentro desse capítulo de número 11 de Mateus, ele tem um texto correlato em Lucas, capítulo de número 7, tá? Do versículo 18 até o versículo de número 35, tá? Essa primeira seção que nós lemos. Então, ele vai abordar também, Lucas vai trabalhar alguns aspectos desse texto no seu evangelho. E o acontecimento aqui do capítulo número 11, ele gira em torno de, em primeiro lugar, Rogério abordou no início, Jesus, no capítulo São dos 12, esses 12 saem para pregar, tá? E Jesus está ali no seu ministério, exercendo seu ministério na Galileia. E é justamente nesse momento onde Jesus começa, né, a expor aquilo que ele está fazendo. Deixa eu ver. Alguém levantou a mão aí. Então, vamos lá. Então, Jesus está ali, depois que ele termina de passar suas orientações para os 12 discípulos, a Bíblia vai dizer no versículo de número 2, que João, ao ouvir na prisão, e aqui Mateus ele fala em alguns momentos dos seus livros a respeito de João Batista, certo? Aqui no versículo de número 11, João Batista já estava preso há um tempo, certo? João Batista já estava preso, e a gente vai ver essa história do porquê que João Batista estava preso, né? Herodes tinha casado com a mulher do seu irmão, João Batista, ele condena publicamente o que ele tinha feito, e Herodes manda prender João Batista, certo? João Batista está preso. E aí, antes de nós entrarmos dentro desse versículo de número 3, eu vou ler aqui uma pequena introdução que N.T. Wright faz no seu livro a respeito de Mateus capítulo de número 11, tá? Esse livrinho aqui, depois eu vou mandar a referência lá também, Mateus para Todos, de N.T. Wright. E ele diz assim, ele vai fazer uma introdução a respeito do capítulo de número 11. E aí ele diz o seguinte: havíamos ensaiado espetáculos por semana, a fio, e achávamos que estavam bom e em ordem. Éramos um grupo de amadores entusiasmados, mas estávamos bem satisfeitos com o nosso canto, atuação e dança. O espetáculo seria bom, divertido e animado. As pessoas amariam e amaram. Mas, na última apresentação, o ator principal do espetáculo, nossa grande estrela, teve uma ideia nova. E não contou a ninguém. Simplesmente, no momento crucial do espetáculo, ele fez exatamente o oposto do que havíamos ensaiado. E ele sabia que corríamos o risco de ficar sem graça e que, se nos surpreendesse no palco, nossa reação seria muito melhor. Ele estava certo. Todos nós pulamos como coelhos assustados, como se tivéssemos ensaiado o movimento por um bom tempo. A audiência amou isso. Todos nós respondemos à improvisação, e a apresentação ficou eletrizante. Não foi o que esperávamos, mas foi muito melhor do que ousávamos esperar. N.T. Wright ele faz essa pequena introdução justamente para falar da reação que João Batista tem quando está preso. Quando você olha o contexto, principalmente o contexto religioso da época em que Jesus aparece, né, o povo estava vindo aí de 400 anos de um período de silêncio, que o Senhor não tinha levantado nenhum profeta para falar no meio do povo. E durante esses 400 anos, algumas religiões, mas alguns partidos religiosos são criados durante esse período dos 400 anos. E no momento que Jesus ele aparece em cena, existia uma perspectiva do povo judeu a respeito do Messias que havia de vir. Tá? No primeiro momento, essa espera desse Messias, muitos professores do Antigo Testamento vão falar a respeito desse Messias e, em uma má interpretação, dá a entender que esse Messias seria um Messias político, né? Até mesmo o próprio Mateus,
quando ele inicia o seu evangelho, você percebe que, ainda dentro do contexto que Mateus está escrevendo, há e existe uma conotação política dentro da abordagem de Mateus. Por que eu estou dizendo isso? Nos primeiros capítulos de Mateus, nós vamos ver sobre a genealogia de Jesus e o seu nascimento. Quando Mateus vai registrar o nascimento de Cristo, ele vai contar lá, nos primeiros capítulos, a respeito dos visitantes que vão lá à procura de Jesus seguindo a estrela, certo? Que são o que algumas bíblias chamam dos reis magos, certo? E por mais que seja algo que talvez seja um pouco disfarçado, mas qual é o primeiro lugar que esses reis magos, eles vão procurar Jesus? Alguém sabe responder? Pode levantar a mão aí e responder, tá? Peraí, pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é, os magos, os reis magos, que estão à procura de Jesus, certo? Qual é o primeiro lugar que eles vão procurar Jesus? Em Herodes. E Herodes ficava onde? Se eu não me engano... eu esqueci, caramba. Misericórdia. A Judéia. Sim, sim. Não a região física, mas Herodes, como o comandante de tudo, ele morava onde? No palácio, correto? Ele morava no palácio. E Herodes, para aquela época, para aquele povo, ele representava a autoridade política daquela época. Então, aonde é que os magos vão? Na autoridade, na localização onde está a autoridade política. E a gente consegue perceber dentro do contexto que o que é que Deus está falando para Herodes naquele momento. É algo muito simples. Deus está chegando para Herodes e dizendo, o seu reinado acabou. Existe um rei e não é você. Então, para o judeu, esse reinado, ele também se daria através de uma conotação política, tá? E você observa isso no registro de Mateus, tá? Então, todo judeu esperava um rei, tá? Um Messias, um libertador, né? A figura de Davi, tá? Que viesse libertar o povo, que viesse tirar o jugo de Roma de sobre o povo, né? Então, o que é que eles queriam? Eles queriam alguém que fizesse aquilo que eles estavam esperando, que é justamente a analogia que N.T. Wright faz, né? Tava o espetáculo, tava tudo ensaiado, tudo certo para acontecer daquele jeito, e o ator principal, Jesus, chega e fala, vamos fazer totalmente diferente. Por mais que Jesus cumpra todas as profecias do Antigo Testamento nele, a gente observa que não é que o cumprimento não acontece da maneira que o povo judeu queria, da maneira que o povo judeu esperava, né? O que é que o povo judeu esperava? Que Jesus chegasse num cavalo branco, puxando a espada e passando no pescoço de Herodes, né? Ia chegar mesmo esbagaçando, tipo o Cavaleiro da Morte hoje, né? Mas não aconteceu. Não aconteceu, não teve nada disso. Então, assim, todo mundo ficou muito surpreso. Cara, eu estou esperando o Messias vai vir para libertar o povo e esse que dizem que é o Messias não está fazendo nada do que a gente está esperando? A gente continua sob o jugo de Roma, a gente continua sofrendo, padecendo, então, aí, observe, João Batista, o homem que veio preparar o caminho para o Messias, testifica desse Messias lá no batismo de Jesus, capítulo de número 3, né? Testifica que Jesus é realmente o Messias, e aí agora no versículo de número 12, capítulo de número 11, esse mesmo João, que está preso, manda perguntar se realmente esse é o Messias que ele estava esperando. Aí surge o questionamento. Como que João, no capítulo de número 3, testifica que Jesus é o Messias? Ele testifica, e ele não só testifica, mas ele comprova uma testificação do próprio Deus a respeito de quem era Jesus. E agora, no capítulo de número 11, ele está em dúvida se realmente ele é o Messias ou não. Né? Aí surge a dúvida. Será que João teve realmente dúvida de quem era Jesus? Né?
Porque vamos analisar, onde é que João Batista está? Preso. Está na prisão, está encarcerado. Né? Ele, que preparou o caminho para o libertador vir, agora estava encarcerado. Então surge a ideia de que João Batista realmente duvidou de que Jesus era o Messias. Tá? Baseado nesse versículo onde ele manda os seus discípulos irem lá para ver se Jesus era, para ver se realmente estava acontecendo o que estava acontecendo. Só que existe uma outra perspectiva dentro desse versículo, que é a que eu particularmente acredito, né? Eu acredito que a Bíblia, ela talvez, em alguns aspectos, seja de difícil compreensão, mas nunca ela vai se contradizer. Então, o que João Batista estava fazendo, é a segunda perspectiva dentro desse versículo, ele tinha certeza de quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias. Mas, tá? Isso aqui, como eu falei, é uma perspectiva do texto. Mas, os seus discípulos, por verem o seu mestre preso, poderiam duvidar se realmente aquele que ele falou era o Messias. Então, a comprovação não era para João, a comprovação era para os seus discípulos, para que eles olhassem para Jesus e comprovassem através daquilo que eles fossem ir lá, chegassem lá e vissem, eles realmente falassem, não, João está certo, esse realmente é o Messias. Nosso mestre está preso, mas o Messias é esse mesmo. Ele vai morrer, mas esse é o Messias. Então, existem essas duas perspectivas sobre esse questionamento que João faz e esse envio que João faz dos seus discípulos para verificar o Messias. Ou pergunta para vocês, certo? Dentro dessas duas perspectivas, qual das duas que vocês acham que faz mais sentido? Ou será que vocês acham que existe uma terceira perspectiva? Eu sei que eu estou falando muito, mas eu percebo uma terceira perspectiva. Fale. Eu percebo que o conhecimento do Antigo Testamento, ele não era totalmente exposto. Por exemplo, assim, sempre existiu Trindade, sempre existiu Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Antigo Testamento não revelou isso de forma tão clara. Bem como também muitas outras coisas da Bíblia, como tantas doutrinas que o Novo Testamento estabelece com clareza. Há muitas profecias acerca do Messias que falam realmente dele como um tipo de libertador de prisões. João Batista, ele não era vamos dizer assim, um crente do Novo Testamento ao qual sua consciência estava totalmente aberta para a nova aliança, sabe, em todos os parâmetros possíveis e inimagináveis como a mente de Paulo pensava, né? Então, ele, por exemplo, vê profecias dizendo literalmente, né? E elas dizem de forma até contextual que, sabe, sobre libertação, sobre uma libertação física até. Isso não mostra que ele duvidava do caráter e da identidade do Messias em Cristo, né? Em Jesus, mas que podia, e hoje nós mesmos investigamos, né? E perguntamos a Deus, isso não é falta de fé, é apenas um tipo de investigação para buscar entender todos os pontos possíveis. Tipo assim, existem tais profecias, e por que tais não estão se cumprindo? Enfim, é mais ou menos isso. Não coloca ele como um incrédulo, mas também coloca ele como um investigador de todos os fatos possíveis. Como se, mesmo sendo profeta, estivesse também em desenvolvimento espiritual. Eu percebo no texto que a direção ao qual essa mensagem, né, de confirmação é dirigida é bem para João, mas eu estou totalmente aberto para ouvir o comentário dos meus irmãos. Amém. Rogério? O comentário histórico-cultural da Bíblia, ele traz duas possíveis interpretações, né, sobre essa passagem.
E ele fala sobre como a mais provável aquilo que justamente você falou na sua introdução, sobre a questão de esperar o Messias majestoso. Porque o início do ministério de Jesus, como narrado por Mateus, foi muito simples, muito humilde, não teve nada grandioso, apesar das curas e milagres, né? E isso a posição do comentário, né? Do comentário histórico-cultural da Bíblia. Coloca que João, possivelmente, ouvindo sobre esses relatos, ficou em dúvida sobre essa majestade do reino. E se era, de fato, esse o tempo determinado, né? O Messias correto que haveria de vir. Né? Então, ele apresenta essa dúvida. Eu compartilho da ideia de que pode ter sido uma dúvida, sim, de João, com base de que João também era humano, estava preso, sofrendo várias condições deploráveis que poderia facilmente abalar a sua fé. Né? Isso nos ajuda a pensar também na ideia do profeta como um homem sujeito a dúvidas também, mesmo se essa dúvida foi em relação ao seu primo Messias. Né? Então, eu compartilho que era uma ideia particular mesmo de João e que pode ter servido para os seus discípulos também. E dentro desse contexto, Rogério, a gente observa que era normal que o... Pode ir. Teu áudio está desligado, irmão. Pronto. Agora foi. O interessante é que era comum que os discípulos eles compartilhassem da mesma ideia do seu mestre, né? Então, se aquela dúvida estava pairando sobre a mente de João, com certeza também estava pairando sobre a mente dos seus discípulos, né? E o que eu vejo, né, compartilhando aí com a ideia do que o Herbert falou, ele não estava questionando de que ele realmente era o Messias, tá? Até porque, como eu falei, baseado naquilo que ele comprova no capítulo de número 3, né? Mas ele estava questionando, né? E como ele falou, é normal e nós, como cristãos, deveríamos sim questionar as coisas que acontecem ou aquelas coisas que não acontecem. Isso é normal. Isso prova a nossa humanidade, né? Esse questionamento que a gente pode fazer. Mas existe o questionamento no sentido de você comprovar uma verdade, existe o questionamento de você achar que tudo aquilo é uma verdadeira mentira, né? E aí tem que ter esse cuidado. Só para incrementar nisso que você está falando, né? Antes da gente crucificar João ou apedrejar João, é muito fácil, né, falar de da história que a gente está lendo. Nós, na condição de João, que passou a vida inteira anunciando alguém que, quando chega, vai cuidar de leproso, de órfão, de viúva, e não vai confrontar as autoridades de sua época requerendo o trono de Davi. Então, é muito fácil para nós julgar. Essa questão de questionar também, quem nunca leu o livro de Salmos, a maioria dos salmos são questionamentos de Deus. O salmista está ali em forma de louvor questionando a Deus o tempo todo. Né? Chega uma hora que lá no Salmo 70, o salmista fica mandando Deus se apressar. Então você veja o nível de intimidade, né, para alguém chegar e falar para Deus, Senhor, se apressa que o negócio tá estreito. Então, assim, esse questionamento, ele é bíblico, ele é humano e ele é totalmente aceitável. Vamos lembrar, sem dar spoiler aqui, né, porque todo mundo já sabe do final da história, inclusive a gente está na Semana da Paixão. Jesus, quando esteve na cruz, também questionou a Deus. Então, vamos pensar que questionar não é errar, né? Faz parte da trajetória cristã. E aí a questão é você questionar, mas sem você desacreditar, né? Esse é o ponto crucial, né? E também a gente tem que levar em consideração o seguinte, observe a situação que João estava, né? Observe a situação que João estava. O cara estava preso por falar a verdade. Ele estava preso. Então, tipo assim, ali é a natureza humana de João falando, né? A natureza de João falando. E pouco tempo depois, Jesus... E aí você observa o seguinte, no decorrer do texto, a gente vai perceber isso, que por mais que João tivesse questionando, por mais que houvesse o questionamento, o próprio Jesus vai botar João lá em cima.
Jesus vai botar João lá em cima, mesmo ele questionando aquilo que estava acontecendo, né? Então, para você perceber que o próprio Jesus entendia o porquê que João estava questionando, né? Eu já vi muitas pessoas baterem João, chamando João de incrédulo por causa disso, né? O texto não nos apresenta isso. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas afirmações com relação a João Batista. Mais alguém quer ponderar alguma coisa dentro desses versículos ou podemos prosseguir? Bom, Luciano. Agora, né? Lembrando aí do que o Varão acabou de falar, me fez lembrar os próprios discípulos do Mestre. Ele, no momento em que Jesus acalma a tempestade, eles perguntam um para o outro: que homem é este que até o vento e o mar obedecem? Os próprios discípulos do Mestre, eles fizeram essa pergunta, né? E o próprio Gideão, ele fez ali tipo assim, um questionamento, mas assim, não, peraí, Deus, se tu estás comigo, eu vou testar. Então ele fez assim, um teste para com Deus, colocando aquela lã, se Deus realmente falou com ele, se era Deus mesmo, que Deus ia fazer aquilo. Então, assim, para a gente humano, isso é normal, para a gente cristão, isso é normal. E eu acho que a partir do momento que a gente questiona, sem desacreditar, como você falou, sem aquela... É um momento também que serve de aprendizado para a gente. Amém. Pronto, então vamos lá. Os próximos versículos, né? A partir do versículo de número 3. A pergunta de João, né? João envia os seus discípulos e a pergunta é: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E aqui a resposta de Jesus é diferente de tudo aquilo que Jesus já tinha feito, né? Quando você observa, quando Jesus realiza um milagre, ele nunca pede que a pessoa saia espalhando que ele fez aquele milagre, né? É algo muito discreto. Jesus tenta ser muito discreto em todos os milagres que ele faz. Mas nesse aqui, porque João Batista precisava ouvir isso. Ele precisava ouvir isso. E a resposta de Jesus é: ide e fale para João as coisas que vocês estão ouvindo e as coisas que vocês estão vendo, né? Porque existe uma distância muito grande entre eu falar aquilo que eu ouvi e eu falar aquilo que eu estou vendo. E João manda eles irem lá e fala: vocês vão falar os dois, né? Porque vocês estão ouvindo muitas coisas. Mas agora que vocês estão aqui, vocês vão ver o que está acontecendo, e é isso que você vai falar lá para ele. Né? Essa comprovação que vocês precisam, e essa comprovação que João precisa. Então vai lá dizer para eles. Você vai dizer o seguinte: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos, os surdos estão ouvindo, e os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, tudo aquilo que vinha junto com o Messias, tá? Por mais que o foco muito do povo judeu estava dentro do contexto de uma libertação política, existia partes da revelação que falava sobre tudo isso aqui, né? Sobre cura de doenças, sobre morto sendo ressuscitado, né? Sobre cuidado com os pobres e viúvas, com os menos afortunados. Tudo isso fazia parte das profecias que tinha relação com o Messias. Então, Jesus está dizendo: olha, por mais que você estivesse esperando alguém que fosse libertar você da prisão, certo? A prisão hoje faz parte desse seu ministério, mas tem outras coisas acontecendo aqui, né? Tem pessoas sendo libertas através daquilo que está acontecendo aqui, né? E isso deve ser o suficiente para confortar o coração de João. E aqui eu posso trazer uma aplicação para as nossas vidas, né? Baseado em quê? João, quando ele manda lá os seus discípulos questionarem se realmente Jesus era aquele que estava sendo esperado, porque Jesus estava esperando uma libertação, né, da situação que ele estava passando. Ele estava preso e a revelação que tinha sobre o Messias é que esse Messias iria libertar desse aprisionamento político que era exercido por Roma,
né? Quem foi que prendeu João? Roma, né? Na pessoa de Herodes. Então, esse Jesus deveria libertar ele. Só que o consolo de João faz relação a coisas, e nenhuma dessas coisas está relacionada com ele. Tudo está relacionado com o próximo. A cura dos cegos, dos surdos, dos aleijados, os mortos sendo ressuscitados, o evangelho sendo pregado, tudo isso, nada disso aqui estava acontecendo com João, e nada disso ia mudar a situação que João estava vivendo. Ele iria continuar preso. Então, isso aqui nos mostra o seguinte, que às vezes a gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo, né? E a gente pode usar isso aqui como uma forma de, eu posso me alegrar, né? Mesmo eu enfrentando uma situação de adversidade, mas eu posso me alegrar baseado no fato de que o reino está avançando, baseado no fato de que o evangelho está sendo pregado, baseado no fato de que pessoas estão sendo libertas, estão sendo curadas por esse Cristo, mesmo eu estando preso. Observe a alegria que o apóstolo Paulo tinha mesmo estando na prisão. Era esse sentimento que a resposta de Jesus iria despertar em João. Ó, João, você está preso e você vai continuar preso. Mas tem coisas acontecendo aqui fora que são coisas maravilhosas. São coisas que não vão mudar a situação que você está, mas são coisas às quais você deve se alegrar porque elas estão acontecendo. E isso também tem uma relação muito grande a respeito daquilo que João pregava. João pregava arrependimento, João pregava mudança. João não realizava milagres da mesma forma que Jesus, mas João pregava que as pessoas se arrependessem e voltasse não, né, mas acreditasse, crescer em Cristo, né? Então você observa como essa resposta de Jesus mexe com o ego das pessoas, né? Quantas das vezes estamos tão preocupados com aquilo que está acontecendo conosco e esquecemos de olhar para o que está acontecendo com o nosso próximo. Às vezes o milagre não é para a gente, às vezes o milagre é para ele, né? Quem foi que levantou a mão aí? Pode falar. Só comentando a questão da prisão de Paulo, né? Estava lendo esses dias de Filipenses, que Paulo, ele se alegrou, né, na prisão, e isso mostrava, para ele era grande alegria, porque causava credibilidade de todo o evangelho, de tudo aquilo que, as obras que ele estava fazendo. Então, eu achei muito interessante que ele via a prisão dele com alegria, porque os outros cristãos iam ver aquilo, iam se alegrar, ia dar credibilidade e iam continuar dando força para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Exatamente. Tem um texto em Atos, Rogério se lembrar aí, mas em que Pedro, se não me falha a memória, Pedro e João são presos, açoitados, e quando saem da prisão, o texto vai dizer que eles saem dali regozijados por terem padecido pelo nome de Cristo, né? Eles estavam alegres porque aquilo estava acontecendo com eles, né? Era como se um estivesse olhando para o outro e dizendo assim, cara, Jesus falou lá no Sermão do Monte que isso ia acontecer com a gente, e está acontecendo, né? E Jesus falou que nós seríamos bem-aventurados quando isso acontecesse conosco, e olha, está acontecendo com a gente. Então eles saíram de lá alegres, porque eles tinham sido presos por causa do nome de Cristo, né? Mas, continuando aqui o texto, depois que Jesus dá essa palavra, né, de crédito sobre quem ele era, e Jesus fala direcionado aos discípulos de João para falar para João, ele começa a falar à multidão a respeito de quem era João. Porque a preocupação de Jesus era que aquelas pessoas que provavelmente ouviram João Batista, né, duvidassem de quem ele era, baseados apenas no questionamento de João. Então, poxa, como é que esse cara que pregou arrependimento para a gente, batizou a gente, e agora está duvidando se aquilo que ele estava fazendo é verdade? Então, Jesus tem a preocupação de falar sobre João para aquela multidão.
E aí nós temos alguns versículos aqui, né, que são os versículos bem, como é que eu diria, difíceis de compreender, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é do reteté, do ramo pentecostal aí, mas aí tem alguns versículos aqui que confrontam algumas doutrinas da parte pentecostal. É o Ah, Diego. mas vamos lá. O Diego tá visitando a gente hoje aqui. O Diego é do reteté. Cuidado para não ofender ele. Vixe, é mesmo, né? Ele roda que nem peão. Essa é a Agora. palavra, viu? Misericórdia. Eu sou um pentecostal tradicional, rapaz. Aleluia. Mas vamos lá. Primeiro, Jesus, ainda no versículo de número 7, né? Do versículo 7 até o versículo de número 9, ele vai dizer o seguinte: partindo eles, os discípulos de João, começou Jesus a dizer à multidão que estava com ele, certo? A respeito de João. Então, os discípulos de João já não estão mais presentes quando Jesus começa a falar. E aí ele pergunta: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Aí Jesus faz uma afirmação: sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito: à tua frente envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Isso aqui, Jesus está fazendo referência ao professor do Antigo Testamento que falava sobre o ministério de João Batista. E aí o versículo de número 11 e 12 são um dos versículos mais difíceis de entender do capítulo de número 11. Ô, Hélio, só uma questão antes de você continuar, que eu achei muito interessante a questão do versículo 7, que Jesus pergunta assim: que tipo de homens vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperam ver? Um homem vestido com roupas caras? Só para ilustrar, né, para simplificar aqui para o pessoal, que caniço é isso aqui, ó. Pessoal aqui, eu particularmente não sabia o que era caniço, então eu fui pesquisar o que era. E Jesus está se referindo a isso aqui, pessoal. Essa planta, que é uma planta que nasce na beira de água, né? E que é uma planta muito leve, né? Facilmente de ser quebrada, né? E essa expressão levada pelo vento é para enfatizar mais ainda a fragilidade da planta, que ela sem vento já quebra facilmente, e levada pelo vento fica mais frágil ainda, né? Então Jesus está se referindo a esse tipo de planta aqui, que é o caniço. Em uma versão que eu tenho aqui, ele fala em um caniço sacudido pelo vento. Né? Aí dá justamente essa ideia de algo que é muito, não só frágil, mas que pode ser conduzido por qualquer coisa. Obrigado pela observação, Vaso. Você é forte. Da terra. Fala assim, senão daqui a pouco o Diego começa a pular aí. Vamos lá. Versículo 11, né? Em verdade vos digo que, entre os que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Confesso que eu já ouvi muita besteira baseada nesse versículo, né? Tem uma Bíblia aí de um pastor assembleano, que é a Bíblia de Alderi Nelson Costa, Nelson Rocha, alguma coisa assim. Sei que o nome do pastor é Alderi. Ele é um dos bambambam da CPAD. Não sei se Diego já ouviu falar sobre ele. E esse pastor, ele tem ele tem 3 Bíblias, se não me falha a memória, acho que é a Alfa, a Ômega e tem uma terceira lá. E essa Bíblia dele, ele traz, segundo ele, algumas revelações que Deus deu só para ele e não deu para mais ninguém com relação a alguns textos bíblicos. Isso é para você ver, né, a força do homem. É forte, hein? Não, demais. E aí, esse pastor, ele usando esse texto, né, sobre o maior, que João, deixa eu ler de novo aqui, entre os que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor
no reino é maior do que ele. E aí esse pastor, ele usa esse texto para fazer duas afirmações. Todo o texto do versículo de número 11. Primeira afirmação que ele faz, tá? Ele fala que João Batista tinha inveja de Jesus e queria ser o Messias. Sério. Por isso que João Batista manda perguntar, né? Primeira revelação que ele teve. Segunda revelação que ele teve, que João Batista não foi para o céu, tá? Não foi para o céu, porque Jesus vai dizer que o menor no reino é maior. Então, se o menor, o que tem menos de tudo, é maior que João Batista, logo João Batista está abaixo desse menor. Se ele está abaixo, ele não está no reino. Foi a revelação que ele teve desse texto. Graças a Deus que só foi ele que recebeu essa revelação, viu? Rapaz, se o livro da vida tá no céu, a caderneta da vida tá na mão desse cara. É por aí, mano, é por aí. É a cara do Herbert escrever um livro assim, cuidado, não dá ideia para ele, não. Que misericórdia. Ó, quero dizer que a eu Fernanda gostaria tá... de comunicar para vocês que a página Identidade Cristã está sorteando esta Bíblia no Instagram. Então podem ir lá comentar. Fica à vontade, viu? Quero não, mano. Quero não. Fernando, eu quero te dizer que seu nome tá riscado da caderneta, tá? Tchau. Tá bom, graças a Deus. Mas essa aí já foi uma das besteiras que eu já ouvi baseado nesse texto, né? Depois eu vou mandar a foto dessa Bíblia lá para o Rogério botar no grupo para vocês verem lá, né? Mas vamos entender esse versículo de número 11, tá? Jesus, quando ele vai falar sobre João Batista, tá? Jesus ele tem uma preocupação de falar não só sobre o ministério de João, né? Mas também sobre a importância que esse ministério tinha para o ministério de Jesus. A própria Bíblia vai dizer que é o próprio João Batista que vai preparar o caminho para o Messias, né? Então, João Batista tinha uma importância muito grande para aquilo que estava sendo realizado pelo próprio Jesus, né? E era muito importante. E Jesus reconhecia isso, tá? Antes de qualquer coisa, Jesus reconhecia a importância que João Batista tinha para o seu ministério. E aí Jesus faz um jogo de palavras aqui no versículo de número 11, certo? Ele vai dizer que dos que nasceram de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Primeiro ponto. Aqui Jesus está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, certo? Entre aqueles que nasceram de mulher na Antiga Aliança, ou seja, até Jesus, não teve ninguém que teve ministério, tá? E em todos os aspectos, em relevância, em cumprimento, em execução, maior do que João Batista. Até porque, se a gente for observar a importância que os profetas tiveram, todos os profetas, até João Batista, com certeza João Batista foi um dos mais importantes. Não querendo desmerecer todos os outros. Mas a importância do ministério de João Batista para o ministério de Jesus era essencial, tá? Então, é isso que Jesus está falando na parte A do versículo. Dentre todos esses profetas, até João, ele é o maior de todos. Contudo, aí Jesus já vem para a nova aliança. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, Jesus está querendo dizer o seguinte, quando Jesus vai falar sobre o reino dos céus, a gente tem que entender que Mateus, como um bom judeu, não falava o nome de Deus em vão, tá? Então, todas as vezes que você vê referências correlatas entre os evangelhos falando sobre o reino dos céus e o reino de Deus, é a mesma coisa, tá? Só que Mateus não usava a expressão reino de Deus, ele usava reino dos céus. Isso fica muito presente, principalmente no Sermão do Monte, que ele fala isso muitas vezes. Então, quando Jesus está falando sobre o reino dos céus, Jesus estava falando sobre o reino que ele mesmo estava instaurando ali naquele momento. Então, até João Batista, pegando aí o que o Herbert falou lá no início, o povo da Antiga Aliança, a revelação que eles tinham a respeito
do cumprimento de algumas doutrinas, da revelação de alguns aspectos da Escritura, não era claro para eles. Então, entre todos os profetas de João Batista para trás, o conhecimento que eles tinham sobre o reino era muito raso, era muito vago. Eles não tinham conhecido, todos aqueles que vinham depois de Jesus iriam ter. Então, Jesus estava dizendo o seguinte: dentre esses, após essa nova aliança, eles possuem uma revelação, tá, que está acima de qualquer revelação que foi dada a qualquer um na antiga aliança. É por isso que, depois desse momento, qualquer um que vier depois desse momento, ele se torna maior do que João Batista. João Batista teve uma importância para a instauração do reino, João Batista teve uma importância para o início desse reino, certo? Só que ele não nem conhecia nem participou na completude desse reino. Então, quem participa da completude desse reino se torna maior do que o próprio João Batista, que foi aquele que teve, vamos dizer assim, uma maior revelação sobre esse reino, mas ainda não atingiu a sua completude. Então, eu e você, que hoje entendemos a completude das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, nós somos superior a João Batista dentro desse contexto, sobre a revelação do reino. Certo? Deu para ficar claro esse versículo aí? Alguém quer acrescentar alguma coisa? É o tempo que eu bebo uma água. Não, isso faz total sentido, porque o contexto é exatamente sobre ele ser maior do que os outros do Antigo Testamento, né? Justamente porque foi o precursor do próprio Messias, sendo que todos os outros apenas anunciaram que ele haveria de vir um dia. O próprio João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, né? Vendo ele. Então, outra interpretação que não seja de que os que vêm depois de Jesus, né, e que o conhecem de forma clara, essa não é uma interpretação válida, ao meu ver. Exatamente. E também assim, houve outros que anunciaram, mas João Batista, ele nasceu para isso, ele nasceu para preparar o caminho de Cristo, ele nasceu com esse objetivo, com esse propósito. Aí tem um outro livro que eu usei aqui, que é a Chave Linguística do Novo Testamento. Ele é um livro que vai trazer algumas traduções de alguns termos gregos, e ele vai, a respeito desse versículo, ele vai dizer o seguinte: não havia surgido ninguém maior do que João Batista, porque ele estava no início do reino. Mas o menor discípulo, seguindo a Jesus, já participa da realidade do reino e logo é maior do que João Batista. Só para a gente fechar aí. Rogério, quer pontuar alguma coisa, Rogério? Não, pode prosseguir. Pronto, amém. E aí nós entramos no versículo número 12, que também é um dos versículos que é de difícil compreensão, baseado em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, certo? E como eu falei no início, né, eu sou da opinião de que a Bíblia ela não se contradiz, certo? Então, às vezes nós não conseguimos compreender o que ela está dizendo, mas em momento nenhum ela vai se contradizer. Versículo de número 12, tá? Se alguém tiver alguma versão diferente aí, pode ler, tá? Mas ele diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Alguém tem alguma tradução diferente desse texto aí? A NVT, ela apresenta assim: desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Pronto, alguém tem alguma outra versão aí? Então, vamos lá. Justamente por conta dessa tradução, existe uma ideia errada a respeito desse versículo, né? E a principal ideia errada é justamente que eles pegam essa tradução aqui e traduzem ela no literal. E aqui o que dá a entender é: desde os dias de João Batista até agora, tá? O reino dos céus é tomado à força.
e pela força apodera-se dele. Então, há algumas pessoas que dão a entender que se não houver esforço, se não houver força, eu não consigo me apoderar do reino dos céus. Porque eu, inclusive, já ouvi muito isso. Não sei se Diego já ouviu lá na igreja dele. Mas eu já de que o reino dos céus é tomado à força. Que Até sem, hoje se não... isso aí. Já... Obrigado. Até os dias de hoje. Então, o reino dos céus é tomado à força. Você tem que, se você não for com força, você não se apodera dele. Então, é como se houvesse um esforço humano para você conseguir adentrar o reino dos céus. E não é nenhum desse aspecto que o texto quer dizer. Aí eu pego a tradução que o Rogério colocou aí, e dentro desse último livro que eu mostrei para vocês, que é essa chave linguística, ele vai falar sobre as duas formas que pode ser entendido o texto sobre tomado à força. Ele tem uma conotação de uma voz média ou passiva, que significa, a forma média significa aplicar força ou entrar forçadamente, certo? Que é a forma passiva média, que é a tradução que eu li. E existe a forma passiva, que significa ser tratado com violência, ser oprimido ou sofrer violência, né? Que é justamente a versão que o Rogério leu. Então, a versão que o Rogério leu é justamente baseado nessa forma passiva. Então, Jesus não está querendo dizer que eu tenho que aplicar força para entrar no reino. Jesus não está querendo dizer que se eu não exercer a força, eu não vou me apoderar. Mas o que ele está dizendo é que o avanço do reino está sofrendo violência. Tá? Esse é o sentido do texto. Então, observe como uma tradução errada, tá, equivocada, pode transformar totalmente o sentido do texto. Então, eu acho que todo pentecostal já ouviu que o céu é tomado à força. Tá? Mas o texto não tem, vamos dizer assim, não fala nada a respeito disso. Tá? O texto está falando de que o reino sofre violência. Tá? Desde João Batista, o reino está sofrendo violência. Herbert, dá na tua mão aí. Eu só ia dizer que faz total sentido essa interpretação, justamente porque a continuidade dos versos dá a entender que o reino dos céus aqui, né, no verso 12, não é o sistema de salvação esclarecida que a nova aliança traz, mas sim, né, nesse contexto aqui, que realmente há ataques de todas as direções, e uma das direções que foi atacada é ele, né, estar preso agora. Aí lá no verso 18 ele fala assim, vocês falam de João Batista que ele tem demônio, aí o Filho do Homem veio, vocês dizem que ele come e bebe, e vocês chamam ele de glutão e bebedor. Então há ataques de todos os lados nesse texto, né, nessa forma de escrita. Exatamente, e é justamente essa ideia. O reino ele está sendo atacado, tá? O reino está sofrendo um ataque. Desde João Batista até agora, o avanço do reino está sofrendo ataque, está sofrendo violência, tá? E aí a gente pode entender dentro do contexto de tudo que está acontecendo, né? João Batista começa a pregar, agora está preso, Jesus está caminhando para ser crucificado, os seus discípulos iriam sofrer, né? Tudo isso que ele estava descrevendo. Então, essa era a violência que estava se passando. Diego, pode falar. Só falar que eles usam também muito esse versículo nas igrejas pentecostais também para rebater um pouco a predestinação. Que aí eles pegam dessa ideia aí e diz, se nós somos predestinados, por que a Bíblia diz que o reino é conquistado à força? Então, acaba vivendo, de certa forma, num regime de legalismo. E a igreja, a maioria dos membros da igreja acaba sofrendo com isso, achando que eles têm que alcançar a salvação por eles mesmos. Exatamente. E aí, é justamente como eu falei, a Bíblia, ela não se contradiz. Se eu entendo esse versículo dessa forma, eu vou contradizer tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala em suas cartas, sobre a salvação pela fé, né? A todo momento o apóstolo Paulo fala sobre a salvação pela fé, reafirma que a salvação não é pelas obras, né, que nós precisamos crer no sacrifício de Cristo. E se eu considero esse texto baseado que isso aqui está falando sobre salvação, né,
ele não está falando sobre salvação. Mas se eu compreendo que isso é salvação, eu desconsidero todo o resto da Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela, por si só, ela se explica, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, esse versículo aqui é um dos versículos, eu acho que do capítulo de número 11, é um dos versículos que é mais mal interpretados, né? Justamente baseado, né? Eu acho que a NVI e a NVT são das versões que trazem esses versículos melhor explicados, né? A Almeida Corrigida, ele sempre vai trabalhar dentro desse sentido de que o céu é tomado à força, né? E não de que ele está sofrendo violência. Só uma questão, né? Muito boa a explicação aí, né? Foi por isso que eu deixei o capítulo 11 para você, né? Porque essas coisas mais explosivas eu solto na tua mão e deixa tu que resolve. Mas, realmente, você falou sobre Paulo, né? A questão da contradição, né? A Bíblia não se contradiz. Nós aqui nos contradizemos tentando compreender a Bíblia, mas ela não se contradiz. Você citou Paulo. Eu vou chegar um pouquinho mais perto e citar o próprio indivíduo que está falando aqui que o reino do céu sofre violência. No episódio do jovem rico, em que os discípulos perguntam para Jesus, né, sobre a questão, olha, se o rico, é muito difícil o rico se salvar, é muito difícil cumprir os mandamentos, quem pode se salvar? Aí Jesus vira para os discípulos e fala, para o homem isso é impossível. Então, como é que Jesus está dizendo aqui que o homem pode tomar o reino do céu pela força, por mérito próprio, e depois, mais na frente, ele vai dizer que para o homem é impossível se salvar. Então, assim, Jesus não pode se contradizer nos seus discursos, porque se ele se contradiz, logo os seus discípulos certamente iriam apontar essa contradição dele. E a gente vê a questão de Jesus não ser apontado em nenhum momento em se contradizendo. A gente não vê nenhum profeta na Bíblia, muito menos Jesus, né? O próprio Paulo em seus discursos, né? É tudo uma questão de interpretação. E aí vem também a história da tradução, como você falou da tradução da Bíblia, né? Tem uma passagem no livro de Salmos, né? Que fala que o nome de Deus é Já, mas na verdade não é Já, é Javé. E aí a questão da tradução, a gente criou essa ideia de não, o nome de Deus é Já, no sentido de que Deus opera agora, o tempo de Deus é agora, o tempo de Deus é hoje, o nome dele é Já. Inclusive tem até louvores até lindíssimos, né? Que falam sobre isso, né? Que falam baseados nessa questão, nessa tradução ruim, né? Que se passou, e que graças a Deus com o tempo, né? Os estudiosos têm revisto essas traduções mais rudimentares, essas traduções mais arcaicas, se é que eu posso dizer assim, né? E graças a Deus a gente vai não atualizando a Bíblia, mas tornando ela mais simples e mais próxima, né, do nosso idioma. Vamos lembrar que o João Ferreira de Almeida, né, que é a versão que a maioria de nós seguimos, usamos a Bíblia, que possui esses equívocos, ele era um padre português, traduziu a Bíblia para o português de Portugal, e inclusive esse português de Portugal foi usado aqui no Brasil. Então e já tem diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. E aí você vê toda essa problemática que há na questão da história da tradução da Bíblia e de passagens complexas como essa aqui de Mateus 11, versículo 12, e entre outras na Bíblia também que há problemas de tradução, problemas de interpretação. Mas como vocês bem apontaram, né, tem a questão porque o crente é incrível. Ele faz da Bíblia louvor e louvor de doutrina. É incrível como a gente tem a facilidade de entender que letras de louvores ou jargões cristãos, não só pentecostais, mas reformados, enfim, neopentecostais, a gente pega esses jargões como verdade e doutrina e o texto da Bíblia que a gente deve pegar como doutrina e verdade absoluta a gente escanteia. Então, a questão de, por exemplo, o reino do céu é tomado à força. A gente aceita isso como verdade, a gente prega isso, mas a Bíblia, procurar entender o contexto, o significado, a gente escanteia toda essa questão, né? O que é triste demais. Amém. Vamos fechar no versículo 19, né? Que acho que não vai dar tempo de ir até o 30 hoje, não. Vamos lá. Sim, então, já está gravando aí já? Já, né? Pode prosseguir. Então, pronto, vamos.
Então, finalizando aí esse versículo 12, que é um dos, dentro do capítulo número 11, é um dos mais, vamos dizer assim, de difícil compreensão, baseado justamente na ideia da tradução. Mas aí nós temos o versículo número 13, quando a gente acha que o problema acabou, vem o versículo número 13, né? E aí, cadê? O Diego tá aí ainda? Esse aqui vai para os pentecostais, essa daqui, né? Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? E aí é onde alguns pentecostais coçam a cabeça, né? Sim, a profecia ela cessou até João, depois de João não existem mais profetas, né? Mas lá em Atos vai falar sobre a existência ainda de profetas. Então, que profecia foi essa que cessou em João, né? E aqui é muito simples. Observe que nos versículos anteriores, Jesus faz questão de relacionar o antigo e o novo, a antiga e a nova aliança, né? A todo momento Jesus faz essa jogada entre antigo e novo, né? Entre a antiga aliança e a instauração do reino. E quando Jesus vai falar a respeito de que os profetas e a lei profetizaram até João, ele está falando sobre as profecias que estão relacionadas com a vinda do Messias, né? Então, não existe mais profecias com cunho messiânico igual tiveram até João, né? João foi o último a profetizar sobre a vinda do Messias. Depois disso, não existe mais a necessidade de profecias a respeito do Messias, porque ele estava ali, ele estava falando sobre ele, né? Então, essa profecia ela não fazia mais sentido, tá? Há quem, né? Isso aí, quem está dentro de um âmbito mais reformado, né? Ele vai usar esse texto também para condenar, não para condenar, mas para dizer que o dom de profecias, e aí a gente abre um parênteses aqui, né? Porque isso tem mudado muito, mas boa parte dos reformados, até um determinado momento, eles eram sensacionistas, tá? Hoje é mais comum você encontrar reformados que sejam continuistas, tá? E aí, esses reformados continuistas, eles não conseguem acreditar que esse texto seja a base para a descontinuidade dos dons, né? Aqui, Jesus não está, vamos dizer assim, abordando sobre os dons espirituais, que, por exemplo, os dons extraordinários que Paulo vai falar lá na sua carta aos Coríntios, tá? Aqui, Jesus está falando a respeito de uma profecia específica, que era a profecia sobre a vinda do Messias. Então, eu não posso usar o versículo número 13, né, para, vamos dizer assim, embasar a ideia de que não existe mais profecias no Novo Testamento, tá? Por mais que eu acredite que a profecia final a respeito da Nova Aliança é a Bíblia, né? Então, eu fico com a Bíblia no quesito profecia. Mas eu acredito sim que o Senhor pode sim usar pessoas, tá? Não para fazer revelações que sejam extra-Bíblia, tá? Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, eu não sei quem aqui segue, mas eu recomendo, acho que foi hoje, mais cedo, o pastor Guilherme Nunes, ele postou alguns stories falando sobre essa questão de profecia. Ele, inclusive, citou, né, a profecia desse pastor aí, que falou sobre o que ia acontecer hoje, dia 30. E aí ele faz uma abordagem sobre a profecia que esse pastor fez, e aí ele faz uma abordagem sobre profecia de maneira geral, sobre como nós devemos tratar a profecia hoje, né? Ela existe, sim, mas ela deve ser, vamos dizer assim, balizada através daquilo que as Sagradas Escrituras dizem, né? Eu não posso trazer uma profecia que está em desacordo com a Bíblia, tá? Entre a profecia que o pastor fala lá e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, tá? Então, fechando essa questão aí em relação à questão do versículo de número 3. E caminhando aqui, né, nos próximos versículos, do 14 em diante vai dizer assim: e se quiser desaceitar, ele é o Elias que havia de vir. Da mesma forma, né? Existia uma profecia que dizia que antes do Messias chegar, viria Elias, né? Que Elias viria. E aqui não está falando necessariamente de um Elias corpóreo, tá? Mas está falando de um ministério que era semelhante ao ministério de Elias, tá? E aí João Batista, ele tem características do ministério de Elias, tá? Que características são essas?
né, você consegue perceber a mesma ousadia para pregar que Elias tinha, você percebe a mesma ousadia em João Batista, né? Você percebe João Batista lá no capítulo número 3, olhando para os chefes, os escribas, os fariseus, dizendo assim, arrependa-se, raça de víboras, né? Então, o cara não tinha papas na língua, né? Eu fico, às vezes, pensando o seguinte, como seria se hoje aparecesse pregadores igual João Batista, né? Nós que vivemos atualmente na geração do mimimi, né? Que você não pode falar nada por irmão, que o irmão já se infama e não sei o quê. Se você vê um pastor que fala de uma forma mais dura a respeito de pecado, né? É taxado como ignorante, como legalista, como, sabe? Então, a gente, talvez, acho que se tivesse hoje alguém com ministério semelhante ao ministério de João Batista, com certeza, ele não pregaria em muitos lugares, e se pregasse seria uma vez só, né? Iria lá pregar e não voltava lá mais nunca, né? Talvez não voltasse nem para casa, né? Dependendo da igreja que ele fosse pregar. Já ficava por lá mesmo, não voltava nem para casa. Então, nós vivemos nós estamos presenciando uma geração que não gosta de ser confrontada, né? E você observa que o ministério, não só o ministério de Jesus, mas principalmente o ministério de João Batista, desses dois homens, era um ministério que confrontava mesmo, não estava nem aí, né? O próprio apóstolo Paulo, apesar de todo o amor, de todo o carinho que ele tinha, era um apóstolo que era extremamente zeloso, não só com a palavra de Deus, com a vida da igreja em si. Você observa isso quando ele escreve sua carta aos Coríntios, que é a igreja toda bagunçada, toda virada aos avessos, e o apóstolo tem esse zelo com a igreja, que quando ele vê alguma coisa errada, né, ele é até duro nas suas palavras, ele vai dizer, ó, pega esse camarada aí e entrega ele para Satanás, né, não deixa ele no meio da igreja, não. Um camarada atribulado que nem esse. Agora imagine a gente hoje chegando no púlpito da nossa igreja falando um negócio desse, né? É 6 meses de disciplina, no mínimo, né, se você fala um negócio desse em cima de um altar. 6 meses de disciplina, mas ele tinha cuidado, isso não é legalismo, isso é zelo pela palavra. Isso nós precisamos ser zelosos, nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que acontece no meio da igreja, né? E isso aqui, ele traz um aspecto muito prático, né, que foi aplicado para aquela época e que com certeza é aplicado para as nossas vidas hoje, né? Que é justamente a gente ter cuidado com aquilo que está acontecendo no nosso meio, né? O próprio Jesus, se não me falha a memória ainda, no Evangelho de Mateus, ele vai falar a respeito de como nós deveríamos exortar o nosso irmão, né, com todo amor, né, para você chegar e tentar resgatar o irmão, né, não tentar afastá-lo. E aí, eu costumo dizer que a vida do cristão, ele é formado por extremos, né? Você não pode ser convincente, na verdade, conivente com o erro do seu irmão, mas também você tem que ter todo o cuidado como falar. Observe como foi, só um instante, Diego, o que você fala. Observe como foi que Natan chegou para falar com Davi, né? Mas João Batista chegou falando raça de víbora. Só que Natan, ele estava falando com o rei. Ele não estava falando com qualquer pessoa. Natan sabia que se ele chegasse e falasse, botasse o dedo na cara de Davi e falasse, seu miserável, se converta, Davi mandava matar e acabou. Ninguém sabe de nada, né? Então, Natan chega com todo o cuidado para falar com Davi. Porque ele sabia que se ele pisasse fora da faixa ali, era faca no pescoço. Então, ele falou, não, aqui eu tenho que ir com cuidado, aqui eu tenho que ir na manha, aqui eu tenho que ir, devagar. E aí ele chega e ele faz Davi refletir, e é aquilo que Jesus fala, ele ganha Davi. Davi percebe o erro e aí se arrepende, né? Então, eu acho que a gente precisa se equilíbrio. Pode falar. Na verdade, eu ia falar justamente isso, né? Da forma também como a gente vai abordar alguém que está em pecado. Porque eu já vi, principalmente na minha congregação, e eu sofro muito com isso até, né? Assim, primeiro a questão da profecia também. Como eu estava falando, né? A forma como é abordado. Aliás, eu não digo nem tanta forma, mas o que você está abordando, sobre o que você está exortando alguém. Porque às vezes você vai pregar
um determinado pregador vai pregar e, ao invés de exortar a igreja com o que a Bíblia diz de uma forma sábia, acaba trazendo uns assuntos nada a ver, que acaba constrangendo a igreja. E eu vejo isso como um problema muito grande. E eu já vi isso também em várias outras congregações que eu vi, do pregador pensar que está exortando a igreja, que tem um ministério de exortação e não tem noção nem do que significa exortar, né? Que exortar é animar alguém, é trazer novamente as boas práticas dentro da igreja. E, às vezes, uma palavra sem sabedoria, ao invés de fazer aquele irmão refletir, como você bem disse, acaba afastando ele da verdade das escrituras, acaba constrangendo, às vezes fica envergonhado. Então, eu só queria acrescentar isso mesmo, porque são coisas que já vi acontecendo, entendeu? E que, de fato, é chato para alguém que está na congregação receber algo que não é nem um fundamento bíblico. Por exemplo, uma exortação porque você usa short, por exemplo, que não é pecado, mas na igreja, na Assembleia de Deus, tem muito isso, de usos e costumes, entendeu? Então, eu falo nesse sentido. Amém. Joga duro aí, Eros. Eu só ia dizer que é totalmente bíblico, né? A repreensão, como os irmãos falaram, mas da mesma forma como aqueles que falam, né? Da repreensão, da exortação, da fala mais rígida, e que nisso também deve haver sabedoria, também deveríamos nos preocupar e ter sabedoria também para ferir e ao mesmo tempo curar. É dito que as palavras, né, as palavras do ministro, elas devem ter tanto poder para ferir e causar uma chaga horrível, né? Ou seja, falar para a pessoa arrependa-se, como que também uma mão de médico, né, para tratar a ferida que causou. Ou seja, o chamado arrependimento, mas nunca afastando o pecador, sempre trazendo para perto Porque, na verdade, né, o propósito final de toda repreensão, pelo menos assim deveria ser, né, é trazer a pessoa para mais perto de Cristo. Nunca é para provar que o meu ponto de vista, né, o ponto de vista do pastor, enfim, está correto e o da pessoa que errou está errado. É sempre para trazer a pessoa para perto de Cristo e restabelecer a comunhão perdida. Deve ser assim. É o que percebemos na Bíblia. Exatamente, eu acho que às vezes é isso que falta muito quando eu vou repreender meu irmão, né? É esse sentimento de que você precisa, a sua repreensão tem que fazer com que ele retorne, né? A sua repreensão tem que fazer com que ele reconheça que ele está errado. E aí, pegando o que o Diego falou aí, um pouquinho do que o Diego falou, é claro que tem que haver um cuidado em como você vai repreender e quem você vai repreender, né? Porque eu já vi, por exemplo, pessoas usar a passagem de Gálatas lá, quando Paulo vai falar que ele repreende Pedro, né? Pedro, querendo ou não, era o líder da igreja naquele momento, né? Era a pessoa de referência. E Paulo repreende ele, o líder da igreja. Então tem pessoas que usam esse texto para dizer que se o meu pastor estiver errado, eu meto o dedo na cara dele e falo que ele está errado, né? Pelo amor de Deus, na misericórdia. Tem que ter sabedoria no que você fala, né? E para que você fala, porque senão, se faz um negócio desse, toma bem, até Jesus voltar a estar no banco. Então, tem que ter banco por tempo indeterminado. Tem que ter muito cuidado, né? Para quem você vai falar e como você vai falar, né? Eu entendo que hoje, como a gente vive na era digital, tudo hoje está nas redes sociais, né? E uma coisa que eu aprendi com o meu antigo pastor, até mesmo baseado dentro da Bíblia, é que eu sou membro, né? Sou membro da igreja, não tenho cargo, não tenho nada, eu sou membro, né? Diego é um membro. Se Diego comete um erro, eu tenho todo o direito eu tenho todo o dever de exortar Diego para que ele retorne, né? Para que ele reconheça que ele está errado e ele retorne, né? Mas aí tem todo aquele passo a passo que vai ser abordado no Evangelho de Mateus, né? De você ir, tentar chamar, depois ir com o irmão, depois levar até a liderança da igreja e leva até a igreja, se não resolver, trata como gentil, né? Basicamente assim. Mas... Ô, Hélio,
Oi, pode falar. Baseado nisso que você está falando aí, eu fico vendo assim, essa passagem que você falou aí de Paulo mesmo, quando ele falou ali a Pedro, e muitos interpretam de forma como se fosse assim, eles tiveram uma discussão e meteu a cara. Eu já vi até pregador famoso falar que Paulo meteu o dedo na cara de Pedro e isso. E a gente sabe que não é dessa forma. Ali houve Pedro estava compreendendo uma coisa, agindo de uma forma, e Paulo, ali houve um esclarecimento através do Espírito Santo na vida de Paulo, que esclareceu aquilo que Pedro não estava conseguindo ver, até chegar a um ponto de ele dizer, não, realmente você tem razão, você tem certeza, tem razão no que você está falando. E Pedro viu que Paulo tinha razão naquilo ali. E interessante que você está falando da repreensão, como também o profeta Natan chegou a Davi, né? É interessante que ele fez toda aquela rudeira ali para chegar, para falar para Davi o quanto ele estava em pecado. Mas eu acredito assim, na minha opinião, que nem todo mundo tem assim esse talento. Eu acho que eu devo falar, não sei se eu devo falar o talento, o dom, para que possa assim repreender de uma forma que eu falo pelo Espírito na palavra, né? E ter sabedoria para isso aí. E Deus também, ele é aquele que ele prepara cada um para o tempo que vive, porque às vezes existem aquelas pessoas que às vezes tomam um remédiozinho, vai tomando, mas não quer vamos supor, se consertar. Às vezes Deus tem que dar uma injeção mais forte para poder ele se orientar né? E isso você vê que aconteceu várias vezes durante toda a Bíblia, né? Quando o povo, às vezes, eles queriam viver de forma como eles queriam, e não da forma que a Bíblia quer que a gente, né, sigamos. Você vê que o próprio profeta, você falou do João Batista mesmo, que às vezes... Por que João Batista, às vezes, falava daquela forma? Porque era necessário que, naquele momento que o povo estava vivendo, ele falasse daquela forma. Assim como Elias, né, falou para o rei, quando o rei perguntou a ele, é tu o perturbador? Ele disse, eu não, mas agora tu e a casa do teu pai. Quer dizer, para um rei escutar uma coisa dessa, é uma coisa meio... Não é verdade? Exato. Então, não é verdade? Então, para todo momento e o tempo que a gente vive, Deus prepara a pessoa certa, né? Tanto, eu acredito assim, no lado ministerial, como a gente vê até também na questão hoje que a gente vê no nosso país. Deus prepara tudo no momento certo, na hora certa. E as pessoas também teriam que ver assim, pedir muito a Deus a sabedoria na hora que for falar com alguém para, vamos dizer assim, uma repreensão, mas eu não digo nem sim uma repreensão, mas dar um conselho para que a pessoa se oriente, né, e volte para praticar as boas obras, pedir muita orientação ao Espírito Santo de Deus. Amém. Hélio, vamos pedir aí com velocidade do flash para a gente tentar finalizar o 19, até o 19. Pronto, amém. Então, vamos lá. Do 15 em diante, né? O 15. O próprio Jesus, ele faz uma afirmativa a respeito daquilo que ele já vinha trazendo do versículo de número 1 em diante, né? E aí ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? A gente vê muito isso no livro de Apocalipse. Vamos lá. E aí Jesus agora vai falar sobre, e tudo isso que Jesus está falando aqui, ele está falando direcionado para a multidão que está ouvindo ele, né? Que foi quando ele começou lá no versículo de número 7. Aí ele vai dizer, a que posso comparar esta geração? Tá? E aqui, pega uma ponga que nós falamos aí lá, quando a gente expôs Marcos, né, que na maioria das vezes, quando Jesus estava falando de geração, Jesus estava falando daquela que estava ouvindo ele ali naquele momento, né? Aqui não é uma palavra para a geração que viria, não, é para aquela geração ali que estava ouvindo, era para aquele povo ali miserável. Aí ele vai dizer, com que eu vou comparar essa geração? Aí eles vão dizer, é semelhante a crianças que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros. Tocamos flautas e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Jesus vai usar a figura de algo que naquela época, e até para a gente hoje, né, tem faz uma referência de algo
muito simbólico, que é a praça, né? O que é uma praça? Se a gente for analisar, a praça é um lugar onde você vai que normalmente você não dá para fazer nada, né? Normalmente quem fica em praça é gente desocupada, né? Inclusive eu não sei se tem ainda, não assisto mais, mas tinha um programa no SBT chamado A Praça é Nossa, né? Velhinho ficava lá na praça e passava um monte de gente que não tinha nada para fazer e ficava lá conversando com ele. Então, essa ideia que Jesus está dizendo, essa geração, ela é semelhante a pessoas que estão sem fazer nada, pessoas totalmente desocupadas. As coisas estão acontecendo, o reino está sofrendo violência, né? João Batista está pregando, as coisas estão acontecendo e vocês estão na praça de cara para cima. Tanta coisa acontecendo e vocês estão totalmente dispersos, né? Essa é a chamada que Jesus dá para aquela multidão que estava ouvindo ele, para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Jesus está dizendo, olha, as coisas estão acontecendo e vocês estão de olhos fechados. Vocês estão na praça, brincando, cantando, dançando, como se nada estivesse acontecendo. E aí, esse alerta não é apenas um alerta para o povo daquela época, mas é para as nossas vidas também, né? Por que, por mais que a gente brincou lá no começo a respeito dessa profecia que teve hoje sobre o dia 30, por mais que a gente tenha brincado e tudo mais, a gente percebe que muitas pessoas acreditaram no que aquele camarada falou. Muitas pessoas olharam para um homem que ninguém sabe quem é, né? Diz que é pastor, e que falou que ia acontecer o negócio dia 30, e muitos cristãos simplesmente acreditaram, né? Então, assim, você observa o nível de dispersão que os membros das igrejas hoje estão passando, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, o nível de despreparo com relação à palavra de Deus. Quer observar os sinais? Tá? A Bíblia vai dizer todos os sinais, tá? Ou você pode procurar aí na playlist dos investigadores a exposição de Marcos 3, que você vai ver os sinais lá, a gente falou sobre isso, né? Então, os sinais estão aí. Você não precisa de um profeta ali falando o que vai acontecer. A Bíblia está dizendo já. Mas as pessoas estão tão dispersas, as pessoas estão tão, tipo assim, olhando para o nada, né? Sentados nas praças, brincando, dançando, chorando, cantando, que eles não estão percebendo o que está acontecendo no meio deles. E, se a gente olha, como eu falei, dentro das nossas igrejas, não é diferente. Pessoas que estão vivendo totalmente, vamos dizer assim, despreparadas, né? É aquela chamada que normalmente em igreja pentecostal acontece, é aquela chamada de, se Jesus voltar hoje, como é que você está? Né? Quem nunca ouviu um pastor falar um negócio desse? Mas é uma realidade, então tem pessoas que estão tão dispersas, né? E aqui eu não quero entrar no mérito da doutrina da perseverança dos santos, mas tem pessoas que estão tão dispersas que quando o pastor faz uma pergunta dessa, ela simplesmente diz, Jesus não pode voltar hoje não, porque se Jesus voltar hoje eu não vou. Eu não sei como é que está a minha vida hoje, né? Nós devemos viver todos os nossos dias como se Jesus fosse voltar hoje. Nós temos que estar preparados para a volta de Cristo hoje, né? Nós não temos que viver uma vida dispersos daquilo que está acontecendo, né? Nós precisamos analisar os sinais, eles estão aí, né? E nós precisamos estar ligados nesses sinais, até para que, quando surgir uma profecia dessa que nem a de hoje, a gente não seja carregado por essas falsas doutrinas que estão sendo ensinadas dentro das nossas igrejas atualmente. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Maravilha. Então, vamos lá. Tá ótimo. 17, 18 e 19. 17 eu já li, na verdade, né? 18 e o 19, para a gente fechar aí essa primeira parte. O 18 e o 19, Jesus vai fazer uma comparação entre a figura de João Batista e entre a figura dele próprio. Ele vai dizer assim, ó, falando a respeito do nível de dispersão que aquelas pessoas naquela época estavam vivendo. E Jesus vai dizer, olha, vocês estão aí dispersos nas praças, né? Vocês são semelhantes às crianças que estão nas praças, gritando, dançando, cantando. E vocês estão vivendo esse momento, e veio João Batista, que
nem come e nem bebe, e vocês dizem que ele tem demônio. Porque quando você analisa o ministério de João Batista, ele é muito diferente de muitos profetas que vieram antes dele, né? Não só no seu estilo de pregação, mas também no seu estilo de vida. E aí no 19 ele vai dizer, mas veio o Filho do Homem, certo? Comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comelão e um homem beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas ações que a acompanham. Então, Jesus fecha esse primeiro momento, né, a respeito da dispersão que as pessoas estavam acontecendo. Ele inicia o 11 falando sobre aquilo que estava acontecendo como comprovação que João Batista precisava e para os seus discípulos. Depois ele vira para a multidão que estava com ele, porque é como se ele tivesse parado o que ele estava fazendo, fala com os discípulos, depois volta, os discípulos saem de cena, ele volta para aquelas pessoas e vai falar sobre o que João Batista estava fazendo, né? Sobre o que João Batista tinha feito. João Batista era uma pessoa de extrema importância dentro do ministério de Jesus, dentro da instauração do reino, era um profeta que era maior do que todos os profetas que já tinham vindo antes, né? O reino de Deus que veio sendo preparado por João Batista e a instauração iniciada por Jesus estava sofrendo um grande ataque, né? Estava sofrendo violência, e tudo isso estava acontecendo e as pessoas simplesmente estavam dispersas, as pessoas estavam desligadas do que estava acontecendo. Elas estavam esperando o Messias que ia libertar elas de um jugo político, mas o Messias estava ali realizando milagres e prodígios, e eles simplesmente não estavam vendo, né? A realidade é essa, eles não estavam vendo o que estava acontecendo. E aí Jesus vai usar as duas figuras das duas pessoas que fazem referência à instauração desse reino. João, que prepara o caminho, e o próprio Jesus que chega iniciando a instauração desse reino. E a perspectiva das pessoas que estão presenciando isso olham para João, né? E vai dizer, poxa, logo esse cara aí, apesar dele não comer e não beber, mas ele não é dos nossos. Olha para Jesus, que em relação tanto ao ministério como à vida, é totalmente diferente da vida de João Batista, e eles vão olhar para Jesus e vai dizer, esse homem aí é um homem beberrão e comelão e é amigo de cobradores de impostos. Então, você observa a que ponto chega, né, o despreparo daquelas pessoas e a dispersão daquelas pessoas, que eles estão vendo as coisas acontecendo e eles simplesmente estão ignorando tanto o ministério de João Batista quanto o próprio ministério de Jesus. Certo? E eu fecho aqui e, como o Rogério falou, a gente abre aí para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre os últimos versículos aí. Alô? Posso falar? Só minha conclusão sobre isso, né? A aula foi muito interessante, de verdade. A gente aprendendo assim, né? Parece que a gente aprende... Parece que a gente estava lá, né? Quando tudo aconteceu. Então, só essa minha conclusão, minha colocação mesmo foi demais. Valeu. Além do like do Ebert, alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal, essa foi só agradecendo a Deus por mais essa oportunidade aí, por mais essa aula abençoada, né? A qual o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor maior, que vai orientando orientando o outro, né? Dando sabedoria para passar para cada um de nós se alimentar mais um pouquinho e aprender das Escrituras que ela testifica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, graças a Deus. Amém. Ninguém? Fernanda? Ninguém? Ok, então. Então, pessoal, essa foi só a primeira parte, tá? O Hélio, ele tinha a missão de terminar o capítulo 11, mas como ele fala muito, ele não conseguiu. Aí ele vai ficar como dever de casa para a semana que vem, ele terminar o 11, e se ele conseguir iniciar o 12, né? Que o 12 vai ficar com ele. Foi outra bomba que eu joguei na mão dele, que é o 12, que já começa com um tema bastante caloroso, que é a discussão sobre o sábado, né?
Que a Ô, gente... Rogério, ele fala muito, se parece contigo. É mal de professor, é assim mesmo. Hélio, obrigado, irmão. Deus te abençoe aí. Amém. Estamos juntos na próxima semana. Semana que vem, então, nós temos encontro marcado aqui, continuando a exposição do capítulo 11. O Hélio vai estar com a gente novamente. Leiam em casa, estudem, tragam perguntas, tragam questionamentos. Isso é muito importante, enriquecedor. E o Hélio está aqui para responder, se possível, aí as perguntas de todos, à medida do possível. Então, eu agradeço a presença de todos. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigado, então, a todos que participaram. Semana que vem, encontro marcado, finalizando, então, o capítulo 11. Vamos orar, então, para encerrar. Pai querido, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu de examinar e investigar as Tuas Escrituras e ser mais edificados por Ti. Senhor, permanece conosco, nos ajudando a sermos mais semelhantes a Teu Filho, para que possamos dar bom testemunho de Tua salvação a esse mundo carente de socorro. Permanece conosco, abençoa o canal dos investigadores, Identidade Cristã e todos aqueles que são alcançados pela palavra do Teu Evangelho através de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Our salvation, like a shepherd, you will lead us to the other side.